Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galera, hoje o episódio talvez seja um pouco polêmico. Eu estou, sim, com um pouco de receio de ser cancelada. Ou talvez até de arrumar haters red pills. Deus que me livre. Mas eu acho que eu tenho que falar. Eu acho que é um assunto necessário. O tópico de hoje é homens. Ai, meu Deus, lá vem. E antes de tudo, eu vou deixar um disclaimer. Porque esse episódio vai ser isso, vai ser um desabafo, tá? Eu vou falar aqui, nesse episódio, sobre a minha relação pessoal com os homens e com a categoria homem. Eu não estou falando aqui, não irei falar sobre os homens da sua vida. Eu nem conheço os homens da sua vida. Eu não vou falar aqui do seu marido, do seu namorado, do seu filho, do seu pai, do seu avô, do seu tio. Não é ninguém que você conhece, tá bom? Mas pode ser que o que eu vou falar encaixe com alguém que você conhece ou com todos que você conhece. Mas é muito importante frisar, eu vou repetir isso várias vezes, eu quero que vocês tenham isso em mente, pra não vir me encher o saco, pra não vir me xingar, pra não vir encher meu saco falando: Mas nem todo homem, mas meu tio não sei o quê, meu marido é super feminista. não interessa. Eu não tô falando deles. Eu tô falando da categoria homem dentro da nossa sociedade. Maria, o que você quer dizer com categoria homem dentro de nossa sociedade? Quando a gente fala categoria homem, a gente tá falando sobre um grupo que compartilha de certas características, que tem muitas coisas em comum enquanto categoria. O homem cis da nossa sociedade, e aqui eu não vou nem falar só um homem hétero, porque o que tem de homem gay, machista, misógino, que trata a gente super mal, não é brincadeira. Então, assim, a categoria homem cis, na nossa sociedade, eles compartilham algumas características, né? Que eles são beneficiados pelo patriarcado, eles têm questões com a masculinidade deles, podem ter ali uma tendência mais violenta, têm mais dificuldade de lidar com as emoções e os sentimentos, porque eles foram criados dentro da mesma estrutura, foram criados dentro da mesma cultura, que é uma cultura machista. É uma cultura que privilegia homens em detrimento das mulheres. Então, por mais que um homem que você conhece tenha sido criado por mulheres, seja um homem super sensível, educado, respeitoso, ele querendo ou não, ele ainda é privilegiado todos os dias por uma estrutura que antecede a gente, que não sou eu nem você que criamos, que a gente já nasceu dentro dela, e que ela se mantém estável e rígida e existente pelos vários mecanismos que fazem a manutenção dessa estrutura. Nossa, Marigê, tá ficando muito complexo. Não está, não. Vamos lá, vem comigo. A gente pode falar também da sociedade que privilegia a pessoa branca. Talvez seja mais fácil da gente relacionar. Nós, pessoas brancas, somos privilegiados todos os dias por uma estrutura racista. Eu não sou racista, não. Todo mundo é, tá? Todas as pessoas brancas são racistas meio que por base, porque a gente foi criado num sistema de valores racista. O que a gente tenta fazer é, todo dia, desconstruir um pouco essas ideias e tentar, dentro da nossa possibilidade de atuação, reverter esses comportamentos para deixar a sociedade um pouco mais justa, pelo menos nas relações que a gente consegue ter. Um exemplo de como a gente é privilegiado, um exemplo bem trouxa, tá? Bem fácil de entender, trazendo pra questão de raça. Vamos falar uma mulher branca pra poder sair um pouco da categoria homem. Uma mulher branca, ela pode sair na rua carregando X gramas de maconha sem medo. As mulheres brancas que eu conheço carregam e tranquilo. Não tem o menor medo. Passa até rodoviária, em aeroporto. Nem aí. Por quê? Se aproveitam da sua passabilidade de raça, por serem brancas. Então, assim, não somos nós, pessoas brancas, que escolhemos. Não sou eu que chego lá e falo: eu sou branca, não me reviste. Quantas pessoas brancas, ou casos que vocês já ouviram de pessoa branca, que furta em loja, e já saiu muito na internet isso, fazem furto em loja e nem aí, porque podem. E enquanto as pessoas negras não podem nem entrar sem serem perseguidas numa loja. As pessoas negras têm que andar com a bolsa fechada, ficam com medo de serem revistadas. Então, esse é o tipo de privilégio que a gente pode não querer, mas a gente tem. A mesma coisa se aplica para os homens. Então, eles, enquanto categoria, participam de uma estrutura que privilegia eles. Vai dar sempre mais razão para eles, vai dar sempre mais passagem para eles, vai dar melhores empregos, salários maiores. E não é que eles escolheram, não é que o pobrezinho do seu marido, do seu amigo, foi lá e escolheu isso, coitado. Mas ele se beneficia, querendo ou não. E é importante ele ter essa consciência, é importante todos eles terem essa consciência, coisa que eles não têm, né? Ou se tem, meio que, deixa pra lá, qualquer coisa a gente vai vendo.
Então esse é o tipo de coisa que a categoria homem compartilha. Nesse caso, o privilégio de ser homem numa sociedade que privilegia os homens, que defende os homens acima de tudo, que valoriza os homens muito mais do que as mulheres. Repetindo e frisando. A categoria homem que estou falando aqui é essa categoria de seres, de indivíduos que compartilham características em comum, que são um grupo que compartilham características em comum na nossa sociedade. E aí a gente não pode individualizar demais, porque a gente não pode analisar um grupo por um ser humano, por um indivíduo, mas a gente também não pode generalizar demais. Sempre tem que ter um equilíbrio, que a gente cai no risco de, mas todo homem, nem todo homem. Nem todo homem, mas a grande maioria dos homens. Então é isso que a gente tá falando, tá? Por favor. A gente não tá aqui pra brigar. Eu não tô aqui pra discordar de você. Eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência, o meu desabafo. Afinal, esse é o meu podcast. Sobre os homens, porque isso é uma coisa que tá aqui, ó, agarrando no meu peito. Inclusive, eu e minha irmã, por exemplo, já temos relações totalmente diferentes com o gênero masculino. Com o homem cis. A minha irmã, desde pequena, sempre teve muitos amigos homens. Se sente bem, se sente à vontade, tem boas amizades, compartilha bons momentos com amigos homens. E eu, desde sempre, só tive amigas mulheres. Não, tive amigos homens também, mas pouquíssimos. Pouquíssimos exemplares, tá? A grande maioria dos meus grupos de afetos, afinidades, amizades sempre foram mulheres. E da minha irmã sempre foram homens. Temos um problema aqui? Não, porque pra ela tá bom ali, pra mim tá bom aqui, tá? Então, se ela quiser fazer um podcast falando dos homens... Brincadeira, irmã, eu te amo. Super entendo a sua amizade com homens, admiro, inclusive. E ela também admira muito a minha amizade com mulheres. E é isso, se você quiser fazer seu podcast defendendo a categoria, tá tudo certo também. Ai, Marijê, mas por que isso agora? Por que você quer falar de homem agora? Bom, gente... Motivos não me faltam. Eu quero tentar aqui não ser muito agressiva. Eu quero ser o quê? Ponderada. Mas talvez em alguns momentos vocês percebam que está difícil pra mim. Então eu já peço paciência, tá? Abram seu coração pra me acompanhar neste episódio, onde vou abrir o meu coração pra vocês. Tá joia? Eu quis falar disso porque eu tô gravando esse episódio próximo do Dia Internacional da Mulher. Eu ia gravar antes, mas eu tava muito revoltada. Eu tava muito nervosa perto do Dia da Mulher, com muita raiva. E eu achei melhor dar um tempo, dar uma respirada. Pro episódio não sair, assim... Muito agressivo. Porque eu sou contra a violência, só em alguns casos. Mas, no geral, eu sou contra. Eu não gosto de ficar espalhando, assim, né, palavras violentas ao vento. Não faz parte da minha missão e da minha vontade. Se você vive no Brasil de 2026, eu espero que você esteja consciente do que tá acontecendo em termos de violência contra a mulher. A coisa tá... muito medonha. Se você não tá por dentro, me preocupa um pouco, porque eu não sei em que mundo você tá vivendo, assim. Em que algoritmo você tá vivendo. Mas eu espero que você procure saber. As notícias de violência contra a mulher, gente, estão pipocando pra todos os lados. São muitas. Todos os dias. De todo tipo. Uma pior do que a outra. E é isso que me pega. Porque assim, você vê uma notícia... Aí você fala, nossa, que coisa escabrosa que esse cara fez com essa mulher, meu Deus. Um crime, assim, hediondo, cruel, horrível. Não dá pra ser pior. Aí, um pouquinho depois, poucas horas, tá? Não é nem no dia seguinte, não. Não é nem dias depois. É poucas horas depois, uma coisa pior acontece. Então, eu não vou nem ficar falando das notícias aqui, porque eu não quero trazer essa energia pra cá, tá? Mas, assim, eu fiquei completamente envenenada, indignada, revoltada nesses últimos dias, porque foram muitas coisas horríveis que... me trouxeram um sentimento de revolta muito grande. Em meio a essas notícias e esses sentimentos e esses acontecimentos, eu me peguei pensando, enquanto conversava com algumas amigas, inclusive trocando sobre isso, trocando inclusive sobre experiências pessoais que nós tivemos e temos com homens, eu me peguei pensando uma coisa que eu não queria pensar, que eu não gosto de sentir, mas eu sinto, que é, eu não queria que os homens existissem. E sim, gente, é triste pensar assim, eu sei que é triste, eu me sinto triste, eu não me sinto confortável de pensar assim. Eu tenho homens importantes na minha vida, eu tenho um pai presente, tenho o privilégio de ter um pai presente, tenho tios, tenho primos, tem homens próximos que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho carinho. Só que com tanta notícia que trata sobre ameaça a nossa existência e a nossa vida, é muito difícil pra mim não pensar outra coisa, assim. Que a nossa vida seria muito mais fácil e muito melhor se essa categoria homem não existisse. Pelo menos esses homens dessa categoria homem que a gente tem hoje, como exemplares. Eu sei que tem gente que vai pensar... Ai, Marijê, mas sem os homens não teria vida. Sem os homens fazem parte da existência, do nascimento, do mundo. Eles são muito importantes. Gente, eu sei. O que eu quero que vocês entendam é que não é um pensamento racional, óbvio, né? Eu sei que do que a gente tem hoje de conhecimento da biologia, da medicina, do que a gente tem hoje... Não daria pra ter espécie humana sem homens.
Apesar que torço muito por aqueles estudos que dizem aí que estão evoluindo, que dá pra gerar vida só com células femininas. Sonho muito. Sonho muito, sim, com uma sociedade como Lesbos, por exemplo, em que só existam mulheres guerreiras, mulheres de todo tipo, que não precisem de homens. Eu sei que isso tudo é fantasia. Eu sei que isso tudo é utópico, blá 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 e tal. Mas, olhando pra realidade, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, assim, se vocês, mulheres, principalmente. E aqui eu quero que os homens ouçam com bastante abertura, tá? Com bastante receptividade. Não sei se vocês, mulheres, já perceberam, se já pararam pra pensar o quanto nossa vida seria mais fácil e melhor, mais simples e mais segura se não fosse a existência dos homens. E eu espero, de coração, que vocês não me entendam mal, porque, assim, isso é um sentimento ruim pra mim também, tá? Não é uma coisa que eu gosto de sentir, é um conflito existencial pra mim. Eu não sou uma pessoa dada a sentimentos muito negativos, assim. Não sou uma pessoa que cultiva ódio, rancor, apesar de ter. Lua e Vênus em Escorpião e muitos outros planetas em Escorpião. Eu não gosto de me apegar a esses sentimentos. Eles acontecem, mas eu não sou uma pessoa muito inclinada a ficar sentindo ódio das pessoas, assim. Eu não tenho muitos desafetos. E eu gosto de ser assim. Eu até tenho dificuldade de enxergar só o lado negativo das pessoas. Sabe quando a pessoa é nitidamente uma pessoa escrota, uma pessoa ruim? Eu tenho dificuldade de chegar nessa lógica e falar, gente, essa pessoa é ruim mesmo. É ruim, não tem outra explicação, né? Eu sempre tento reconsiderar, sempre tento pensar, Poxa, mas será que ela é ruim mesmo? Será que ela não é muito traumatizada só? Será que ela não tem muitos problemas, muitas dores? Será que ela não sofreu muito nessa vida e por isso ela cultiva essas picuinhas? Então eu demoro pra admitir que uma pessoa é ruim mesmo, que a pessoa é chata, que a pessoa é ruim, que a pessoa é insuportável. Porque eu sempre tento ver o lado bom das pessoas. Acho que isso vem bastante Do meu sol em Sagitário, ó. porque eu sou uma pessoa mais positiva, entendeu? Eu tenho bastante disso na minha vida, no meu ascendente de Gêmeos. Eu tendo a querer ver o bem nas pessoas. Eu sei que parece um papinho de entrevista de emprego. Eu sei, parece mesmo. Mas eu juro pra vocês que é verdade. Inclusive, na cartomancia, e aqui apenas uma curiosidade, na cartomancia, a minha mestra, mentora, a Dani, já me deu esse toque. Porque às vezes na leitura de cartas, saem umas cartas meio tenebrosas, assim, umas combinações assim, ruins mesmo. E aí eu gosto da pessoa pra quem eu tô lendo, eu quero que a pessoa seja feliz. E eu não quero dar notícia ruim pra pessoa. E aí eu fico tentando achar uma coisa positiva na leitura. Eu fico assim, não, mas pera. Tem aqui um rato, uma raposa e um urso. Não, mas pera, deve ter alguma coisa boa. E se a gente olhar o lado positivo? Do rato, da raposa e do urso. E a Dani já me ensinou, já falou pra mim várias vezes, Mari, às vezes a gente tem que aceitar que o recado é ruim, que a leitura quer trazer uma mensagem pra pessoa que é um alerta. Não dá pra gente ficar floreando e perfumando tudo, porque a realidade é mais importante às vezes. A gente tem que encarar o lado ruim das pessoas, o lado ruim das tiragens, tem que ter notícia ruim sim, a pessoa vai ficar um pouco chateada, mas faz parte do crescimento e do bem-estar dela. No último caso. Eu contei isso pra vocês pra mostrar que esse embate interno de ter raiva da categoria homem e querer que eles não existissem é uma coisa séria, assim, não é uma coisa que eu fico super confortável de sentir. Só que, ultimamente, com todas essas coisas acontecendo, tá difícil, eu só consigo sentir raiva. Muita raiva. Ah, mas Mari G, você sente raiva de todos os homens o tempo todo? Não, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar pra não sentir. Mas e seu pai, seus amigos, tal? Claro, com eles, eu tenho que ter mais paciência. É claro que com esses homens com quem eu já tenho uma relação afetiva, qualquer que seja ela, tento mais. Eu procuro ver as coisas boas das relações, eu procuro ver os valores desses homens, eu procuro ver o quanto eles são pessoas boas, né? Eu tenho, óbvio, lembranças boas, experiências boas com esses homens pra poder me apegar. Mas, se eu pensar um pouquinho mais, se eu deixar cair a vibração um pouquinho mais, até deles eu sinto raiva. Porque eles entram na categoria homem. Não tem jeito, eles não têm como fugir. E nem eu tenho como fugir de me relacionar com esses homens que são exemplares da categoria homem, que eu não queria que existisse. Vocês entendem como é conflituoso? Então, assim, que atire a primeira pedra, quem nunca sentiu essa raiva do seu pai, do seu irmão, do seu tio, de pessoas próximas? É uma raiva consciente, uma raiva até que inteligente,
que, óbvio, não vai precisar que você trate mal esses caras. Você não vai ser agressiva ou violenta com esses homens por causa da categoria homens, né? Porque eles fazem parte da categoria homens. Mas eu acho que isso é um pouco instintivo, sabe? Tem um pouco ali de sobrevivência, de pertencimento, desse senso de urgência, de que essa categoria representa um perigo. Então, claro, a gente tem que tomar cuidado pra não projetar isso em todos. Mas acho que se a gente não tomar esse cuidado, é muito fácil cair nessa raiva e nessa indignação. Porque isso, a raiva e a indignação são da categoria. Mas quem leva o pato, muitas vezes, é quem tá perto. São os indivíduos que estão perto de você que representam a categoria. É uma coisa muito ruim. Porque por mais que os homens das nossas vidas enquanto indivíduos possam ser pessoas legais, genuinamente legais, e pessoas que estão tentando, querem se melhorar, entendem o seu papel, o nosso cérebro... Isso é uma coisa que eu presto bastante atenção, que às vezes eu caio nessa armadilha. Que é o nosso cérebro sempre procurar a falha desses homens. Então, assim, você tem raiva da categoria, porque a categoria como um todo representa um perigo para nós mulheres. Então, por mais que você tenha um homem próximo, que você queira bem e tenha uma boa relação, eu tenho a impressão, pelo menos o meu cérebro funciona assim, de que ele tá sempre vasculhando e esperando a falha. Sempre esperando o vacilo. Sempre esperando a pegadinha. Sempre esperando o cara fazer alguma coisa que você possa falar: ah lá, tá vendo? Sabia. Sabia que isso ia acontecer. Sabia que eu ia dar chance e ele ia cagar na calça. Você ia cagar na tanga branca. Porque é isso que a gente espera. E aí, se a sua amiga arruma um namorado, que é legal, é bacana, parece gente boa, parece um bom companheiro, a gente, amiga, fica um pouco assim, fazendo um raio-x, esperando a falha. Esperando onde é que tá a red flag, mais escrito em português como bandeira vermelha. Onde é que tá o alerta? Onde é que tá o vacilo? Onde é que tá o escorregão? Onde é que vai estar aquela viradinha que a gente vai falar: ah lá, eu falei, amiga, falei que ele não prestava? Eu sabia, eu tava de olho, eu sabia. Mas por quê? Porque a gente tá procurando isso. A gente tá procurando essa falha, a gente tá procurando onde é que vai estar o problema, onde é que vai estar o risco de violência, de ser tóxico, abusivo, porque é tão comum que o nosso cérebro, eu acho que é isso, por sobrevivência, por autodefesa, tá sempre procurando. E, gente, eu sei que nem todo homem, tá? Apesar de odiar essa frase, porque nem todo homem, mas sempre um homem, eu sei que nem todo homem. E também, mesmo que meu público seja majoritariamente feminino, eu sei que tem mulheres que vão sair em defesa dos homens, porque tem mais afinidade com os homens. E eu acho importante que tenha mesmo, porque eu acho esse equilíbrio muito importante, apesar de eu não consegui fazer muito a minha parte por ele. Eu acho importante que tenham mulheres que se entendam com eles, com essa categoria. Eu acho importante que tenham amigas héteras que vão se casar com um homem cis e que tenham paciência pra trazer eles com a gente. Tenham paciência pra conscientizar, educar, falar, desenvolver esse afeto e fazer entender o que a gente passa pra que esses homens não sejam perpetuadores dessas violências. Mas é que eu mesma não consigo. Eu mesma, vocês vão ter que não contar comigo pra essa missão. Como eu falei no começo do episódio, eu acho muito engraçado que desde criança os meus grupos de amigas sempre foram majoritariamente femininos. Na escola, eu sempre tive muitas amigas mulheres e pouquíssimos amigos homens. Tem um amigo homem da escola que a gente tem amizade até hoje, mas depois que ele casou, eu passei a ter muito mais contato com a esposa dele do que com ele. Porque é uma tendência minha. Eu tenho esse grande amigo e tal, mas aí ele casou, a mulher dele é tão legal que aí agora eu tenho mais contato com ela do que com ele. Apesar de continuar amando ele, acho ele um cara incrível. Mas a mulher dele é mais legal. Tô brincando. Brincadeira, meu amigo. Você sabe. Na faculdade, tive amigos homens também, mas majoritariamente mulheres. Meus grupos de afinidade eram muito maiores com as mulheres do que com os homens. Tive amigos homens ali por proximidade, por sei lá, acontecimentos da vida. Mas são poucas amizades que se mantiveram. São poucas amizades que se sustentaram ao longo do tempo, porque conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui ficando mais chata também, né, menos tolerante, essas relações foram perdendo um pouco o brilho, foram perdendo um pouco as afinidades, o pouco que tinha, foi perdendo, e aí naturalmente a gente foi se afastando, porque os nossos universos se desconectaram quase por completo. Tenho mais amigos homens gays, cis, né? Tenho amigos homens trans também, mas aí eu acho que a relação é muito outra. Mas com homens gays cis, ainda tenho alguma paciência, alguma afinidade, porque eu acho que dá pra ter uma conversa um pouco mais profunda ali, um entendimento um pouco mais profundo. Com homens héteros, as amizades se enfraqueceram muito, até o ponto de
acho que nem ter, assim, da faculdade, pouquíssimos. Mas não são nem amigos, são mais amigos de amigas, sabe, assim, pessoas que eu convivo, que eu encontro, que eu adoro. Mas amigo mesmo é uma categoria que, assim, não faz parte mais da minha vida. E mesmo tendo tido amigos homens, eu tava aqui pensando, né, enquanto eu escrevi esse roteiro, eu comecei a pensar também como era a minha relação com esses amigos homens. E é engraçado pensar que era uma relação de amigo homem. Não sei explicar por quê agora, talvez eu tenha que investigar mais isso em terapia ou não também. Mas os homens que eram meus amigos, meninos, me tratavam como menino. Me tratavam como amigo homem também. Como, tipo, uma amiga moleque. Falavam comigo do mesmo jeito que eles falavam entre eles. Contavam as coisas pra mim, das meninas que eles ficaram, como eles falavam entre eles. Me tratavam sem uma diferenciação, assim, de que era uma mulher na turma, sabe? E eu me adaptei, né? Enquanto eu tinha essas amizades, enquanto eu tinha essa proximidade, eu me adaptava. Me adaptava entrando nesse lugar de me tratem mesmo como moleque. Caramba, sabe? Sou muito malandra. Podem falar comigo como se eu fosse um moleque. E então eu me adaptava e eles me tratavam nesse lugar. Tanto que nessa fase, que acho que foi mais do colégio, assim, foi mais essa questão de infância, adolescência, aí já mais adulta na faculdade isso mudou um pouco. não rolava flerte, assim, não rolava paquera. Uma coisa bem mais assim, somos brothers. Agora, por quê? Sei lá. Porque eu achava que tinha que me adaptar pra agradar, porque eu não me achava bonita, se era insegurança. Nossa, pode ser aí muitas camadas. Mas eu não vou entrar nessa seara agora. Só tô dando, assim, um contexto um pouco maior da minha relação com os homens. Aí, galera, quando eu comecei a ficar com mulher, nossa, aí foi a gota d'água, a cereja do bolo, foi o final da história, porque assim, aí não tinha mais porquê mesmo, né? A partir do momento que eu percebi que gostava de ficar com mulher, me entendi bissexual, porém mais homoafetiva. Aí homem passou a ser assim, quase que inteiramente dispensável. E mais uma camada nisso, além de ficar com mulher e de entender também esse afeto romântico sexual direcionado para as mulheres, que é bom demais, que é um lugar onde você se sente segura, onde você pode ser você mesma, também vem, junto com isso, entender que você é mulher. Sabe aquela frase famosa da Simone de Beauvoir? Ninguém nasce mulher, torna-se. Isso também é uma camada importante, porque a partir do momento que você começa a se entender mulher enquanto categoria também na sociedade, não tem como você ignorar o que a categoria mulher sofre em relação à categoria homem, entende? Então, assim, tudo isso vai se somando para quando você chega numa certa idade, algum tipo de maturidade e de consciência social, consciência de quem você é na sociedade, o que você representa, é muito difícil, pelo menos pra mim, tá? Eu achei muito difícil não cultivar essa raiva dos homens. Quando você entende o que significa ser mulher na nossa sociedade capitalista, patriarcal, piriri pororó, como isso impacta a relação entre os gêneros, a coisa fica muito mais complexa e, pra mim, particularmente, muito mais difícil de suavizar. Muito mais difícil de você ponderar, sabe? De falar, não, mas calma, caramba, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter equilíbrio. Fica mais difícil. Ai, Marigia, mas você não sente falta de ter mais presença masculina na sua vida? Não. Não tenho, não sinto falta. Inclusive, é uma coisa que às vezes eu levo pra terapia, porque não sentir falta, na verdade, gostar de não ter presença masculina nos meus dias, é uma coisa que me deixa, como eu já falei várias vezes nesse episódio, um pouco desconfortável. Às vezes eu me cobro um pouco de gostar mais, de ser mais tolerante com os homens. Pensando que eu não posso também excluir 100% dos homens da minha vida. Afinal, gente, estamos aí, né? A gente tá tudo junto nesse mundão aqui, nessa terra, nessa bola de pedra que tá voando no espaço. A gente tá junto. Tem a coisa do yin e yang, tem as energias opostas complementares, tem esse equilíbrio que precisa ser alcançado. Então eu penso assim, será que excluir uma dessas forças da minha vida é saudável? Será que é saudável excluir esse outro polo de características de energias do nosso convívio e do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto pessoas? Quando eu fazia terapia da linha junguiana, isso era uma pauta muito mais forte, assim, pra mim, muito mais importante, digamos assim, porque a gente falava muito sobre ânimos e ânima,
que são os conceitos do Jung pra falar de energia feminina, bem entre aspas, né, energia masculina, que hoje eu acho que tá super desatualizado isso, que a gente poderia ter outros nomes, mas quando eu era mais nova eu fazia essa terapia e esses eram os nomes que eu tinha pra classificar. Eu tinha mais essa preocupação de encontrar o equilíbrio, de não excluir essa energia da minha vida, não excluir essa presença, de tentar aprender com os homens as características que eu não possuía e que eu poderia desenvolver pra mim mesma, pra me fortalecer, porque eu acredito de fato que a gente tem essas duas energias dentro da gente, todo mundo. Eu não gosto de chamar elas de masculino e feminino, eu acho que esses nomes não representam o que a gente carrega. E eu acho que isso só separa, divide e reforça os estereótipos de gênero. Então eu gostaria de ter outros nomes pra dar. Então, sei lá, o Yin e Yang são bons nomes, né? Porque aí não tem gênero. Mas eu acredito que a gente tem essas duas energias dentro da gente. O Yin e o Yang. E que a gente precisa equilibrar elas. Essas duas polaridades precisam estar em equilíbrio, como tudo na vida. Mas hoje não necessariamente eu acredito que são os homens que podem me ensinar isso, sabe? Hoje eu penso, sinto que é muito mais sobre como eu equilibra essas duas forças na minha própria vida, na relação comigo mesma e na relação com os outros e com o mundo. Porque pra mim não faz sentido eu precisar de uma presença de um indivíduo, de um grupo de pessoas que me faz sentir insegura, entende? Que me faz sentir oprimida, mal. Eu sei que a gente tem que lutar pelo nosso lugar, mas ao mesmo tempo às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero ensinar homem, às vezes eu não quero educar, às vezes eu não quero letrar. Mas eu não quero impor minha presença, não quero lutar, não quero ser valorizada por eles, não quero sofrer misoginia. Eu sei que é inevitável, né? Mas às vezes eu só quero realmente me cercar de mulheres que são seres com quem eu me sinto mais segura, mais confortável, mais eu mesma, mais livre pra me expressar, sabe? Pra crescer. Ai, toda mulher? Não, gente, óbvio que não, né? Tem muita mulher escrota pelo mundo aí também, né? Do mesmo jeito que nem todo homem é escroto, nem toda mulher é legal. Tem muita mulher misógina pra cacete, super escrota, mas no geral, mais uma vez, falando enquanto categoria, mulher muito melhor. E pra finalizar esse desabafo, tem uma outra coisa que me pega muito, que é não ver o esforço muito ativo dos homens pra mudar as coisas, né, gente? Então isso complica pra mim, né? Complica de defender. Porque tanto os indivíduos quanto a categoria, pra mim, parecem bastante confortáveis, bastante tranquilas no lugar deles. É claro que os privilégios que os homens têm não são iguais, né? A gente sempre tem que lembrar das categorias raça e classe e das pessoas com deficiência. Então, assim, o homem negro não tem os mesmos privilégios do homem branco. O homem com deficiência não tem os mesmos privilégios do homem que não tem deficiência. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas, no geral, quando a gente usa como referência aqui só o recorte homem, vejo pouquíssimo movimento individual e coletivo. Pouquíssimo, assim. Existe, sim, eu sei que tem. Eu vejo os maridos das minhas amigas, eu vejo amigos próximos também fazendo isso. Ou amigo próximo fazendo isso. Mas pouco, gente. Um movimento quase que incipiente, assim. Um movimento quase que nulo. É muito pequeno e muito lento. E aí, eu tenho uma teoria na minha cabeça, que é porque Os incomodados que se mudam. quem tá incomodada somos nós. Porque a gente tá numa posição pior. A gente tá numa posição desconfortável. A gente tá numa posição vulnerável. Não eles. Se pra eles tá bom, vocês entendem que o impulso da mudança é muito mais difícil de acontecer? Quando você tá num lugar confortável, por que eu vou mudar? Quem tá na cadeira confortável não vai querer ser daquela cadeira. Agora, quem tá numa cadeira cheia de prego e que tá com a bunda toda furada é que vai querer se mexer pra mudar de cadeira. Então, não tenho muita esperança numa mudança genuína, prática e efetiva dos homens. E isso me pega. Porque se eu deixo de ter esperança nesses homens como parceiros, como aliados, aí também vou investir nessas relações pra quê? Se eu sei que eles não estão nem aí pro que tá acontecendo com a gente. E quer um exemplo disso? Com tudo isso que tá acontecendo, com todas essas notícias de feminicídio, abuso, estupro, violência, enfim, contra mulheres. Mesmo os homens que eu mais tenho, assim, carinho, que eu me importo, que eu tenho algum afeto, que eu tenho uma relação um pouco mais próxima, quase não vi movimento. Não vi post na rede social, não vi mensagem no grupo de WhatsApp, não vi nenhuma opinião, nenhum nada a respeito. E olha que são homens que eu sei que são conscientes, porque eu sei que tem aos seus lados mulheres bastante críticas, bastante ativas, né, no movimento das mulheres. E mesmo esses homens que têm aos seus lados, essas mulheres não se enxergam como parte do problema. E aí eu acho que a gente não se mexe muito, né? Até uma das nossas amigas comentou isso, a gente tava conversando sobre isso, sobre essa inércia, essa falta de atitude dos homens à nossa volta. E ela falou que é muito louco porque esses homens
que a gente tem contato do nosso círculo que não são necessariamente pessoas violentas, mas também, né, na minha concepção sempre tem o potencial de ser, mas não são, eles acham que o problema não são eles, então vida que segue, porque eles olham a notícia e falam, Não, mas eu não espanco mulher. Eu não arrasto mulher no asfalto. Eu não soco, não sou violento. Então, isso não me diz respeito. e aí a gente meio que não sai do lugar também, né, porque se nessa hora eles se afastam e falam, eu não sou esse, eu sou super legal, eu amo as mulheres, não tenho nada a ver com isso, a coisa não vai pra frente, né? Não evolui muito, enquanto eles não se veem como também uma parte do problema. Ou, se não são uma parte ativa do problema, tem o potencial de transformação, né? De serem agentes da solução, agentes da mudança, enfim. E aí isso me brocha. Dá a chance, dá confiança pra você ver. Continua igual, não fazem nada. No final, eles estão preocupados com eles mesmos. É isso que meu cérebro pensa, tá? Por mais que eu sei que não é totalmente verdade, a minha cabeça já vai pra esse lugar. Fala, tá vendo? Pra que eu vou dar confiança? Pra que eu vou dar moral se no final é isso que eles vão fazer, esse tipo de pataquada? Se no final são sim todos iguais. De um jeito ou de outro, estão todos no mesmo balaio. Então foda-se, então talvez eu não queira que vocês existam mesmo. Talvez eu não precise de vocês na minha vida pra nada. E é isso então, esse episódio acaba por aqui. Sei que não trouxe muita positividade, nem muita esperança, mas era isso que eu tinha pra compartilhar. Mulheres, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se conectado ou, sei lá, entendido o meu lado. E homens, melhorem pra eu poder gostar de vocês. Então tá joia, meu Instagram tá aqui na descrição do episódio, nosso grupo de WhatsApp também tá aqui na descrição do episódio, nosso e-mail também, caso vocês queiram falar com a gente. E semana que vem estamos de volta com um episódio inédito. Um beijo. Tchau!